que acreditam eles que a vida de Cristo será única. Que ele vem com as nuvens para arrebatar o quê? A igreja. Essa linha de pensamento é conhecido como pós-tribulacionista. E uma das igrejas está pela grande tribulação. Mas a Bíblia não informa isso. Nós que cremos no pré-tribulacionismo, o que é pré? A igreja será arrebatada antes. Porque segundo o que nós observamos em Apocalipse, eu preciso fazer esse relato aqui, para nos embasarmos no assunto. No capítulo de número 3, e o versículo de número 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa expressão da hora da tentação, dentro dos originais, é ek, que significa antes, no momento. Por exemplo, vamos supor, se a grande tribulação se inicia, isso é um exemplo, se a grande tribulação se inicia meia-noite em ponto, 1 milésimo antes de Jesus vir à igreja. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Essa é a nossa visão. Essa é a visão que a Bíblia deixa mais esclarecedora, que é a visão pré-tribulacionista. Mas os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Que Deus te abençoe. E que Deus te dê graça para passar pela grande tribulação. Porque eu não vou estar aqui. Alguém aqui vai estar, irmão? Pronto. Então, 1 Tessalonicenses 4,13 fala a respeito da vinda do Senhor. Como que se dará? Porque há muitos pregadores que afirmam em dizer que Jesus vem com as nuvens arrebatar a igreja. Mas isso não está na Bíblia. Ele não vem com as nuvens arrebatar a igreja. Isso aí é a segunda vinda. E ele não vem para arrebatar, ele já vem com a igreja. É isso que eu vou mostrar biblicamente para os irmãos. Tá bom? Mas vamos passadamente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esse. Porque a pessoa morre hoje. Aí tem pessoas que dizem, morreu, acá. Não acaba. Quando você morre, segue sair o juízo final. E existe uma doutrina, que é poucos irmãos tenham conhecimento disso, que inclusive o adventismo sustenta na teologia deles, essa visão, de que existe, que a alma, ela é mortal. Eles acreditam que após a morte, nós deixamos de existir, trazendo-se que a alma do ser humano e o espírito do homem é mortal. Mas na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala categoricamente que a nossa alma, nosso espírito é imortal. E também a Bíblia fala que após a morte, o ímpio é conduzido a um lugar separado de tormento. Sim. E os que morreram em Cristo são conduzidos ao seio de Abraão. Existe uma história que até eu respeito todas as religiões, até eu tenho amigos adventistas que me seguem também no nosso canal do YouTube, e eu já quero deixar, eu respeito a linha de pensamento de cada um. O que eu quero é que você se prepare para ir para o céu, mas eu vou falar o que a Bíblia nos deixa esclarecedor. Por exemplo, a história do rico e Lázaro, na visão dos adventistas do sétimo dia, ali é uma parábola, ali não é história. E tudo que cita nome não é parábola, e ali cita o nome de Lázaro, mostra que havia o rico, mostra que o rico, quando morreu, identificou Lázaro, e identificou também, reconheceu Abraão,
Então, tudo que se cita nome não é considerado parábola. Então, ali foi uma história verídica. Ali foi uma história que verdadeiramente aconteceu. E dá-se a entender que essa história aconteceu no período dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Porque dá-se a entender, porque o rico conheceu quem? Abraão. Ele diz, pai, Abraão. Outra teoria que eles usam é que a pessoa morreu, esquece de tudo. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra, tanto na história do rico e Lázaro, que quem morreu com Cristo está consciente. Você pode observar Lázaro e você pode observar o rico. O rico clama para que enviasse alguém para a casa dos seus irmãos, para que eles não viessem para aquele lugar que ele estava atormentado por chamas. É o que a Bíblia esclarece. Está claro aqui. Então existe consciência após a morte. E se não bastasse, a gente podemos também ler Apocalipse capítulo 6. É bom que os irmãos notem isso, irmão, porque isso é muito importante, isso é conhecimento, para que depois alguém me chegue na sua porta e confunda você com heresia. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 9 diz o quê? 6:9 diz o quê? Bem rápido. Hoje é culto de doutrina, para gente aprender a palavra. 6:9 diz o quê? E havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas, Sim. que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então o versículo 9 mostra o quê? Que abaixo do altar de Deus está o quê? As almas de quem? Dos que morreram. Dobra atenção. Antigamente, antes da ressurreição de Cristo, o paraíso se localizava embaixo. Só que após a ressurreição de Cristo, esse paraíso agora ele foi transportado para baixo do trono de Deus. Isso aqui é muito interessante, que os irmãos tenham conhecimento disso aqui. Aí leia para mim o versículo 10, porque segundo eles dizem que quando morre, estamos falando de mortos aqui. E quando morre, você esquece de tudo, deixa de existir. Mas não é isso que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz no versículo de número 10? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Peraí, mas então mortos? Deixaram de existir? Não. Estão conscientes, sim ou não? Sim. Por quê? Porque, irmão, quem morre sem Cristo, aonde está nesse momento, ele lembra de tudo que passou aqui. Ele sabe por que está lá. Quem morreu com Cristo e está hoje no descanso, ali no paraíso, sabe por que chegou lá. Porque o céu é uma lugar de doido. A Bíblia diz que nem os loucos erraram o caminho dos céus. Existem alguns pontos que eu quero falar aqui para os irmãos, que é muito importante que nós tenhamos conhecimento. A nossa visão, ela é uma visão pré-tribulacionista, que é uma visão que acredita que a igreja será arrebatada secretamente. Que é uma visão que muitos não têm. Eles acreditam só em uma única vinda de Cristo, que todo olho o verá, e que o Senhor virá arrebatar a igreja. Só que isso é a segunda vinda, não a primeira. E quando é a segunda vinda, ele não vem arrebatar. Ele vem com a igreja já estabelecer o reino milenar. Se não estou entendendo até aqui, diz amém, irmão. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é mocotó. O leitinho eu estou tentando tirar dos irmãos. Então vamos continuar aqui. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13 que nós lemos. Vale salientar para os irmãos que existe mais conhecida, eu quero citar essas três mais conhecidas, 3 linhas teológicas: pré-tribulacionista, que é a que nós seguimos; pós-tribulacionista, que é a visão que tanto o adventismo segue como outras igrejas também seguem; e tem o miso-tribulacionista. Qual é o pré? Pré-tribulacionista é aquele que crê que a igreja será tomada antes da grande tribulação. Pós-tribulacionista é aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação. Miso-tribulacionista é aqueles que acreditam que a igreja será tirada daqui no meio da grande tribulação. Mas vamos para a Bíblia. Por quê?
Pregadores dizem que Jesus vem com as nuvens, arrebatará, mas não é assim que está na Bíblia. Ainda vamos aprender como é que está na Bíblia. Porque a vinda de Cristo se dará em duas fases. Diga, duas fases. A primeira fase, Jesus vem só para a igreja, que é uma fase misteriosa, é uma fase secreta que muitos criticam essa visão, muitos não acreditam nessa visão, que não existe esse arrebatamento secreto, mas a Bíblia esclarece isso. A Bíblia deixa claro a respeito disso. E a segunda vinda de Cristo não é para arrebatar, mas é para estabelecer o seu reino milenar, da qual a igreja que foi arrebatada vem junto com ele, vem com as nuvens. Vamos para a Bíblia, para os irmãos marcar aí, tá bom? Versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Isso aqui é a esperança da igreja, que nós, aqueles que morreram, vão ressuscitar. Então não existe essa história de morreu, acabou. Não existe isso. Porque falar depois que eu morrer, pode jogar dentro do rio, joga dentro de um buraco, bota dentro de um saco, acabou. Não, o teu corpo volta ao pó. Mas o teu espírito volta a Deus que o deu. Se o espírito volta a Deus que o deu, como é que deixa de existir? Então, existem muitos pensamentos que é importante que se faça. E que esses que acreditam no aniquilacionismo possam meditar e refletir no que estão falando. Porque o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Se volta a Deus, não deixa de existir. O espírito é imortal. A alma do ser humano é imortal. É o que a Bíblia esclarece. Estão entendendo aí? Diz amém, Paulo. Reage aí, faz alguma coisa. Versículo de número 15. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que... Porque aprenda isso, irmão. Não diga nunca, todo mundo vai morrer um dia. Mentira. Porque nem todos vão morrer. Não, pastor, que alegria me deu na alma agora. Eu se alegre mesmo. Porque nem todo mundo vai morrer. Porque se você crê que todo mundo vai morrer, você não crê no arrebatamento. Porque a própria palavra de Deus diz, está aqui, é porque você crê e fez. Vamos continuar aqui, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando fala descer aqui, isso aqui já está se referindo aqui à primeira vinda, a vinda secreta do Senhor. Porque a primeira vinda, ele não pisa no Monte das Oliveiras, como está escrito. Ele não pisa nessa terra fisicamente. Ele desce. Porque existe quantos céus, irmão? Oi? 3. Né? O céu, a habitação de Deus, céu estrelar, e qual é o outro? Esse aqui é o firmamento. Então, o firmamento. Aí fica os luminares, né? E tem a habitação de Deus. Então, ele desce, essa expressão desce aqui, ele desce até as nuvens. Observe, vai grifando aí para você não esquecer. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nossos irmãos que morreram em Cristo, por exemplo, eu estou aqui agora. Jesus me levou, eu morri. Que bom que ninguém disse amém, irmão, porque tem lugar por aí que quando você prega assim, o povo já fala logo amém. E quando você vê uma pessoa, quando o pastor prega e dizer isso, está dizendo amém, ele está apontando do pastor burro. Então, entendeu, irmão? Isso aqui é muito importante que os irmãos aprendam. Então, eu estou aqui, por exemplo, eu morri. No arrebatamento da igreja, a Bíblia diz lá em Isaías que a terra dá conta do corpo de todos aqueles que morreram. Presta atenção. Então, a nossa alma, o nosso espírito está no descanso. Certo? Certo. No arrebatamento da igreja, a alma, o espírito do homem, vai vir ao encontro, desce ao encontro do corpo que a terra vai ter que dar conta novamente
e habitará no corpo do homem. Porque o ser humano só é ser humano com 3 unidades. Porque o homem é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Não existe ser humano sem espírito, alma e corpo. Então todo mundo descansa. Então essa matéria aqui, porque a nossa existência nessa terra veio por intermédio da matéria. Até o próprio Jesus, quando ele se encarnou na terra, como está escrito no Evangelho que Jesus segundo escreveu João 1, capítulo 1, mostra, versículo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre. Então, a partir do momento que Jesus recebe um corpo humano, eu pergunto para você, o corpo de Jesus continuou no túmulo? O corpo de Jesus apodreceu? O corpo de Jesus deixou de existir? Quando Jesus ressuscitou, aquele corpo humano que foi gerado no ventre da nossa irmã Maria, subiu em corpo glorificado, mostrando como é que vai ser para a igreja, receberá uma glória sobre o corpo, porque Jesus foi glorificado. Então a glória que veio sobre o corpo de Jesus ali, fez com que aquele corpo habitasse, tivesse condição de adentrar o céu de glória. É assim que vai acontecer conosco. Então a terra vai dar conta do corpo, o espírito, a alma vem, se conecta àquele corpo, o seu corpo será revestido de uma glória, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51, que fala que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso aqui é tremendo, irmão. Por quê? Porque hoje nós temos um corpo mortal, mas no arrebatamento nosso corpo não será mais mortal, porque a morte não terá mais controle sobre o nosso corpo. Então isso aqui é muito importante. E aquilo que é corruptível se reviste da incorruptibilidade. Então é isso que nós vamos receber sobre o nosso corpo humano. Então, aqueles que morreram, vêm. E nesse mesmo procedimento, vocês não estão entendendo, irmão? Amém? Nesse mesmo procedimento que a alma e o espírito dos irmãos que estão no descanso desce para vir ao encontro do corpo, porque a terra vai ter que dar conta do corpo dos nossos irmãos. O que acontece? Nesse mesmo período que isso estiver acontecendo, nós que estivermos vivos subiremos juntamente, porque ninguém chega primeiro que ninguém. Subiremos juntamente ao encontro do Senhor. Isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. Olha o que diz. Veja comigo. Versículo 16 novamente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larinha e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, não é separado. Não chega ninguém primeiro que ninguém. Juntamente com eles. A encontrar o Senhor nos. E assim estaremos sempre com o Senhor. Repetindo o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com. Aonde? Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, na primeira vinda de Cristo é secreta para a igreja. Jesus não vem com as nuvens para nos arrebatar. Não. Nós que iremos ao encontro do Senhor nos. Vocês não estão entendendo a diferença aqui? Então isso aqui é muito importante. Ao verso de número 18, diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm mais esperança na vinda de Cristo. Tem muitas pessoas que estão tão desligadas do céu, irmão, que não tem mais esperança que Cristo vai voltar, porque já veio geração, passou geração, morreu geração, se iniciou outra geração e Jesus não voltou ainda. Então tem muitas pessoas que não têm mais esperança, mas que nós não sejamos como esses que não têm esperança. Por isso que o versículo de número 13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqueles que morreram sem Cristo, para eles realmente está perdido, porque não tem mais salvação. E lá no final, no juízo final, porque a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento da igreja é só para os crentes.
Essa é a primeira ressurreição. Só os crentes serão ressuscitados. Os ímpios só serão ressuscitados no juízo final, no último dia. Porque ali eles vão receber, isso aqui é tremendo, o seu corpo de volta. E da mesma forma que o nosso corpo humano recebeu uma glória para habitar no céu com o Senhor, aqueles ímpios que morreram sem Cristo também vão receber algo sobre o seu corpo para viver no Guiena, atormentado para todo o sempre, aonde a Bíblia diz: o bicho não morre. Isso aqui é muito sério. Aí Deus que fala: não, mas não vai ter, esse negócio de eternidade, não, esse negócio de que será atormentado para todo sempre, não, isso vai ser somente uma fase, e depois Jesus vai aniquilar e vai acabar com os ímpios. Heresia. O tormento será para todo o sempre. Vamos ler um texto, irmão, Apocalipse 22, por favor. Apocalipse de número 22, versículo 15 a seguir. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente: o que, irmão? Certamente cedo veio. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender, irmãos, que a vinda do Senhor, ela se dará em quantas etapas, irmãos? Oi? Duas. Mas você me perguntou aí: mas pastor, onde é que a Bíblia fala que o tormento do ímpio vai ser eterno? Se alguém te perguntasse hoje, você mostraria onde? Se alguém te perguntasse hoje, você como um crente, pentecostal que somos, e perguntar: me prova na Bíblia onde que o tormento do ímpio vai ser eterno. E aí, quem pode me dizer onde é que está isso? Porque se você é um cristão pentecostal, que você crê na visão pré-tribulacionista, que é aqui nós temos que saber defender a nossa fé. Nós temos que saber defender o que nós cremos. E se alguém perguntar para ti e disser assim: você sabia que o ímpio não vai ficar sendo atormentado coisa nenhuma e depois vai ser aniquilado? O que você responderia? Ou você acha que a qualquer momento alguém não pode te fazer essa pergunta? Aí, como você não sabe, você é um alvo fácil para eles implantar na sua mente uma heresia e te confundir. Porque você não tem resposta. E por que não tem resposta? Porque não estuda. Isso é verdade. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Leia para mim, por favor, estou encerrando. Leia para mim, por favor, a partir do versículo de número 7. Isso. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que 1000 anos são esses? O que é isso? Oi? O milênio, sim. Porque dentro do período do milênio, que Cristo veio estabelecer o seu reino, o diabo não terá poder e acesso a nada. Ele estará preso. Continue. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Depois que concretizasse o milênio. Gog e Magog, sim, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha. Certo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago
salvados para todos sempre. Entendeu, irmão? Ou não entendeu? Então, o falso profeta, o diabo, todos serão atormentados. O ímpio serão lançados aqui e serão atormentados para todo o sempre. Isso aqui é tremendo, irmão. Olhe, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo o sempre. Por que para todo o sempre? Porque assim como a igreja vai estar eternamente nos céus para todo sempre, na presença de Deus, aqueles que morreram sem Cristo, o diabo, o falso profeta, serão lançados ali e serão atormentados também para todo. Leia para mim, por favor, Apocalipse 20, o versículo 14 e 15. Por favor, bem rápido. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está entendendo, irmão? Agora, por favor, filha, já que você está tão inspirada aí, deixa eu mostrar aqui algo interessante para os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu lembro, porque ensinamento é isso, ensinamento é para a gente aprender. Lê aqui para mim, filha, por favor, o versículo de número 6 do capítulo 21. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa Sim. e o Ômega, o princípio e o fim. Sim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Continue. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Isso é para quem vencer, para quem ir até o final. Mas ficou claro para os irmãos em 1 Tessalonicenses que o arrebatamento da igreja será o que, irmão? Será o que, irmãos? Será o que, irmãos? Não acredito. Secreto? Não é isso. Entendeu? É somente para a igreja. Então ele não vem com as nuvens arrebatar a. Diga, Jesus não vem com as nuvens arrebatar a igreja. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Apocalipse 1,7, filha, bem rápido. Que aqui agora é a segunda vinda. Primeira, secreta para a igreja. A segunda, aí sim, todo olho o verá. 1,7, o que é que diz? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Peraí, isso aqui quem está vindo? Sim, Jesus está vindo com o quê? Com? As nuvens. Então ele está vindo com? E todo olho? Verá. Você percebeu que lá em Tessalonicenses não tem olho nenhum que vê? Porque é algo secreto somente para a igreja. Glória a Deus por isso. Já na segunda vinda, todo olho o verá. Leia bem passadamente, filha, bem inspirado, bem melancólica. Esse negócio, vai. Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e de todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém, meus irmãos. Ele vem, e nesse período que ele vem para estabelecer o seu reino milenar. Só que a igreja vem com ele. Isso aqui é tremendo, meus irmãos.
E é muito importante que nós possamos observar esse detalhe aqui. Agora, filha, eu vou precisar, para a gente concretizarmos aqui, que você leia a partir do versículo 4 e você vá até o 8, porque eu tenho uma aplicação para fazer aqui, do capítulo 1 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Irmão, pera aí. Isso aqui é tremendo, viu, Laura? Isso aqui é tremendo. Como que você explica o versículo 5? Se alguém te perguntasse. Porque antes de Cristo vir, houve ressurreições, sim ou não? Oi? Sim. Houve ressurreições do filho da viúva, sim ou não? E por que Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim? E da parte, como é? Vamos lá? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O quê? O primogênito dentre os mortos. Você sabe o que significa isso aí? Que ele foi o primeiro a ressuscitar. Como que se explica isso? Se antes tinha havido já ressurreições. Como é que você explicaria isso se alguém te perguntasse? Por isso que eu falo, irmãos, que o culto de ensinamento é um dos primordiais cultos da igreja, irmão. E que se você não vem e perde um negócio desse aqui, você se perde. Eu não vou citar, está em 1 Coríntios, se não me foge a memória, mas eu não vou citar este versículo para os irmãos, porque eu vou pedir para que os irmãos procurem esse versículo. Agora, a explicação é: como que se explica? Se antes de Jesus morrer e ressuscitar, já tinha havido ressurreição. Até Jesus vivo, ele ressuscitou Lázaro. E como é que ele é o primogênito? Como que se explica isso? Oi? Eu vou deixar você pensar aí, para ver se você fala alguma coisa. Tem umas referências lindas aqui, mas eu não vou jogar assim na mão dos irmãos, não. Fica muito fácil. Ó, tremendo. E aí, irmãos, como é que você explicaria? Sabe o que significa isso aqui, auxiliar João? Quando lê o Apocalipse, por favor, o versículo que lemos, capítulo 1, versículo 5, se não pode lembrar, lê aí, filha. E da parte de Jesus Cristo, sim, que é a fiel testemunha, sim, o primogênito dentre os mortos. O que é primogênito? Primeiro. Dentre os mortos. Mostrando que ele é o primeiro a ressuscitar. Irmãos, aprendam isso. Quando fala que Jesus é primogênito dentre os mortos, está falando daquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus é o primeiro. Amém, irmãos? Entenderam isso aqui ou não? Quando fala que ele é o primogênito dentre os mortos, é aquele que ressuscitou para nunca mais, porque todos os demais que foram ressuscitados, biblicamente, pode ler, depois morreram. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou e nunca mais morreu e nunca mais há de morrer. Diga glória a Deus por isso. Por isso que Apocalipse diz que ele é o primogênito. Depois vocês procurem lá em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, eu não vou dar muita fonte para os irmãos. Os irmãos pesquisam o apóstolo Paulo falando sobre isso. O apóstolo Paulo ensina bem detalhadamente sobre isso aí, sobre que ele é o primogênito dentre os mortos. Porque existe uma teoria que muitos dizem, mas a Bíblia não diz. Isso aqui vai ser para o próximo culto de ensinamento, uma tal de ressurreição de Moisés.
Bíblia não mostra nenhuma parte no exército ressuscitado. Mas isso aqui eu vou falar no próximo culto de doutrina. Será muito importante. Fique de pé. Quem diz amém por isso, irmãos? Amém. Alguém aprendeu alguma coisa hoje aqui, irmãos? Amém. Vamos ver se os irmãos aprenderam alguma coisa mesmo. A vida de Cristo se dará em quantas etapas? Oi? Duas. A primeira vida de Cristo será como? Secretamente. Só para quem? Para a igreja. A segunda vida será como? Todo olho? Na segunda vida, Jesus vai fazer o quê? Na igreja. E o que vai acontecer o quê? Depois disso aí. Ele vem fazer o quê? Quando ele vem com as nuvens, a igreja vai vir. A igreja diz para arrebatar. Ele vem fazer o quê na segunda vida aqui? Ele vem fazer o quê? Sim, meu anjo. Ele vem estabelecer o seu reino, que existe também pensamentos aí, isso é uma escatologia tremenda. Isso aqui eu vou passar devagarzinho para os irmãos. Porque tem uns que diz que o milênio não será na terra, será no céu, mas quando fala de nome, fala de contar, fala de números. Então é na terra. Mas isso aqui é outra coisa. O que mais chamou a atenção dos irmãos nisso aqui? Em tudo que eu falei. Pode falar, eu tenho paciência, eu tenho 4 minutos para deixar você falar. O que mais chamou a atenção, fale em particular os irmãos. Não todo de uma vez, mas o que mais me chamou a atenção nesse ensinamento de hoje aqui. Sim. Quem fala mais alguma coisa? Eu acho interessante essa parte aí, porque eu sabia que Deus ia descer na rua. Eu conheci assim, né? Não é isso. Isso é assim, né? Quem mais fala alguma coisa, irmão? Eu aprendi o que eu não sabia. Deixando o chave de olho. Não é conhecido, agora foi fundo, foi profundo. Amém, meus irmãos? Então grave essa palavra, coloque no seu coração. E se ficou alguma dúvida para os irmãos sobre essa ministração de hoje, os irmãos depois vai lá no canal do YouTube e assiste novamente. E se tiver alguma dúvida de alguma coisa, vai estudar, se vire. Eu chegava para meus pastores antigamente e eu falava, pastor, eu não entendi isso aqui, como que é? Ele, meu filho, se vire. O pastor tem uma participação assim. Pronto. Se for em relação da Bíblia, eu vou dizer para o senhor se vire. Querido Deus eterno, Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Senhor amado, por tudo quanto o Senhor dispensou na noite desse dia. Leve paz e segurança com teus filhos aos seus lares, guarda, livra, protege, continua sustentando e fortalecendo teus filhos, Senhor. Que possamos crescermos a cada dia na graça, no conhecimento, que não possamos ser simplesmente uma igreja, mas possamos ser uma igreja diferenciada, onde a tua glória, onde a tua presença, onde a tua palavra, Senhor, é presente em nosso meio, que possamos ser um diferencial, que todos possam ver o brilho do teu Espírito Santo em nós, que aqui possamos praticar a tua palavra como ela é. Continua conosco, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja por cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Cumprimento o seu irmão da paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Amanhã tem ciclo de oração. Os irmãos estejam aqui para orar para a glória de Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera.
sei que essa palavra é verdadeira, por isso espero